Vladimir Putin tem um novo inimigo, e este inimigo é o único grupo que ele não pode simplesmente declarar traidores. São os oligarcas leais que cuidam dos seus próprios interesses e seus associados mais próximos que conhecem todos os seus movimentos. Já se passaram quase 1.500 dias desde que a guerra na Ucrânia começou. Stalin havia entrado em Berlim no mesmo período, mas Putin fechou todo o futuro da Rússia por 1% de terra no barro ucraniano. Mas a verdadeira batalha não está sendo travada atualmente na frente ucraniana, mas por trás das grossas paredes de Moscou. Facas estão desembainhadas no Kremlin. Oligarcas furiosos, cujos 4 trilhões de rublos foram apreendidos sob o pretexto de nacionalização, e generais do FSB, que estão usando a guerra como desculpa para tomar tudo, entraram em confronto. Vamos aproximar o mapa até o coração de Moscou, o Kremlin e as mansões dos oligarcas ao seu redor. De acordo com relatórios do Carnegie Center, o mecanismo de reconciliação aqui colapsou completamente. Enquanto o FSB e o Exército engolem recursos econômicos sob o nome de orçamento de guerra, a elite civil treme como presa encurralada. A Rússia está sendo arrastada para uma ruptura perigosa, talvez o maior acerto de contas interno de sua história moderna. Aqui, não são mais marchas de guerra que se ouvem, mas sussurros raivosos causados por bilhões de dólares congelados e impostos disparando para 22%. As linhas de logística estão cortadas, as receitas do petróleo caíram 34% e 67% da população agora diz: basta! Agora, vamos mergulhar nos bastidores da guerra interna do Kremlin. Em 2000, um oligarca chamado Boris Berezovsky colocou Vladimir Putin no trono do Kremlin. Em troca, a única coisa que ele queria era imunidade, para permanecer rico. Putin aceitou esse acordo. A historiadora americana e especialista no Kremlin, Amy Knight, conta essa história em toda a sua crueza em The Kremlin's News. Putin's Painful Struggle with the Oligarch Who Made Him Russia's Ruler. Anos atrás, Knight emitiu este aviso. Os oligarcas que trouxeram Putin ao poder um dia se tornariam seus maiores inimigos. Esse dia chegou. De acordo com um relatório do think tank ocidental, Carnegie Center, o mecanismo de compromisso que Putin estabeleceu com os oligarcas agora colapsou completamente. À medida que a guerra entra em seu 4º ano, o Kremlin está sistematicamente confiscando os ativos dos oligarcas para fechar o déficit orçamentário. Desde 2022, empresas e ativos no valor de mais de 4 trilhões de rublos foram transferidos para o controle estatal. Portos, aeroportos, empresas de energia e gigantes alimentares estão sendo nacionalizados um por um. O maior aeroporto privado de Moscou, Domodedovo, foi apreendido. O maior produtor de massas da Rússia, Makfa, foi nacionalizado. Os oligarcas não permaneceram em silêncio. Segundo relatos da mídia americana e europeia, representantes de destaque da comunidade empresarial russa enviaram uma carta diretamente a Putin exigindo que as nacionalizações fossem interrompidas. Na Rússia de Putin, é sem precedentes que empresários desafiem abertamente o Kremlin. A resposta do Kremlin foi dura. Putin emitiu um aviso severo aos oligarcas que assinaram a carta. Mas afirma-se que não apenas Putin, mas também a ala militar reagiu fortemente a esta carta. Assim, de um lado estão os oligarcas tentando proteger seus bens, e do outro estão os generais exigindo mais recursos para continuar a guerra. De acordo com o relatório do Centro Carnegie, o verdadeiro ponto de ruptura no Kremlin é a ascensão da burocracia de segurança conhecida como Siloviki. Esta estrutura, composta pelo FSB, o Gabinete do Procurador e agências de segurança, tornou-se agora dominante não apenas na esfera de segurança, mas também nas esferas econômica e política. A guerra forneceu à burocracia de segurança uma desculpa ilimitada. Estamos em guerra. Tudo deve estar sob controle do Estado. Com essa retórica, o FSB engoliu recursos econômicos sob o pretexto do orçamento de guerra. Oligarcas e tecnocratas foram encurralados. O poder econômico do FSB atingiu tal ponto que até mesmo oligarcas mais próximos de Putin, como Igor Sechin, Gennady Timchenko e os irmãos Rotenberg, já não se sentem seguros. Considere Igor Sechin, chefe da Rosneft, o homem de maior confiança de Putin. Mas, segundo relatos, nem ele está mais seguro. Antes da guerra, o setor estatal produzia mais de 50% do PIB da Rússia. 75% das receitas de petróleo e gás vinham de empresas estatais. Mas mesmo dentro dessas empresas estatais, nomes ligados a oligarcas ocupavam papéis críticos no nível operacional. Fluxos de dinheiro quente, conexões financeiras internacionais, transferência de tecnologia e expertise em gestão vinham em grande parte de dentro desse ecossistema.
Agora, esse ecossistema está desmoronando. Aos olhos do mundo financeiro internacional, a Rússia se tornou um dos destinos mais perigosos para o capital. Agora precisamos mencionar um nome muito importante aqui: Dmitry Kozak. Este homem é o símbolo mais marcante da crise no Kremlin. Kozak tem sido o associado mais próximo de Putin desde os anos 1990. Ele era o solucionador de problemas do Kremlin. Ele gerenciou as questões mais críticas, desde o fim da Segunda Guerra Chechena até a preparação para as Olimpíadas de Sochi, desde a anexação da Crimeia até as negociações do formato da Normandia. Em 2022, quando Putin anunciou seus planos de invasão, ele foi o único no Conselho de Segurança a alertar contra esse passo. Ele disse que a guerra traria desastre, que a Ucrânia resistiria ferozmente e que as sanções ocidentais paralisariam a economia. E ele estava certo. Em 2025, Kozak apresentou a Putin um plano de reforma abrangente. Propôs reformas fundamentais, incluindo o fim da guerra, o início de negociações de paz e o estabelecimento de um judiciário independente. Ele alertou claramente que o isolamento comercial deixaria a Rússia tecnologicamente atrasada, que a infraestrutura social entraria em colapso e que as gerações mais jovens se afastariam do regime. A resposta de Putin foi rejeitar as reformas. Ele ofereceu a Kozak um cargo de representante regional federado com quase nenhuma autoridade. Kozak recusou essa oferta e renunciou em setembro de 2025. Um homem que esteve ao lado de Putin por 25 anos rompeu completamente com o regime. E Kozak não está sozinho. O presidente do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, também expressou reservas sobre a decisão da guerra de 2022. O posto de Patrushev foi rebaixado, mas ele continua no Conselho. Então, mesmo os principais nomes do Kremlin acham que esta guerra é um erro, mas estão pagando o preço por dizer isso abertamente. Ainda mais impressionante é a publicação do programa de reformas de Kozak em um meio de comunicação russo logo após sua demissão. Um especialista político russo descreveu este documento como realmente impressionante em termos de sua coragem no contexto do discurso político atual, e como um programa que prevê uma transformação profunda das principais instituições do Estado. Até Oleg Deripaska, um oligarca leal a Putin, criticou o fracasso do governo em criar um ambiente de investimento saudável em termos incomumente duros. Ele transmitiu uma mensagem de que o próximo ano não pode ser enfrentado contando com a inércia, e pediu à liderança do país que estabeleça um mercado de capitais e financeiro confiável. O fato de que até mesmo um dos associados mais próximos de Putin está se rebelando abertamente revela a profundidade da crise. Como diz Knight, os oligarcas e aliados do Kremlin estão agora fartos desta guerra e estão aumentando a pressão para forçar Putin a negociar. Então, o que o público pensa? Pesquisas realizadas por organizações de pesquisa independentes mostram claramente a situação. Em dezembro de 2024, 37% do público apoiavam a continuação da guerra, enquanto 54% queriam paz. Um ano depois, em dezembro de 2025, o apoio à guerra caiu para 25%, enquanto a demanda por paz aumentou para 67%. 2 em cada 3 pessoas querem que esta guerra termine. Então, Putin pode suprimir este descontentamento a curto prazo? Sim, ele pode. O aparato de repressão da Rússia ainda é forte. Tem capacidade de segurança suficiente para silenciar a dissidência, controlar a mídia e suprimir protestos de rua. Mas há uma diferença crítica aqui. Putin pode suprimir o descontentamento dos russos comuns, mas ele não pode continuar esta guerra sem o apoio de seu próprio círculo no Kremlin. E é precisamente aqui que a crise dos oligarcas muda toda a equação. Então, os oligarcas podem realmente forçar Putin a negociar? Para responder a esta pergunta, precisamos olhar para a história russa. Em 1996, Boris Yeltsin estava prestes a perder a eleição presidencial. A chegada ao poder do Partido Comunista significaria que os oligarcas perderiam todos os seus bens. Naquele momento, os oligarcas se uniram, financiaram a campanha de Yeltsin e garantiram sua vitória. Durante a crise financeira de 1998, os oligarcas novamente provocaram uma mudança de governo por meio de ação política coletiva. E finalmente, em 2000, eles trouxeram Putin ao poder. Assim, na Rússia, o mundo dos negócios tem o poder de mudar a direção política em momentos críticos, mas hoje a situação é diferente. Em 1996, os oligarcas viam uma alternativa clara. Hoje não há uma alternativa clara a Putin. No entanto, economistas alertam que, quando a economia entrar em uma crise séria, será tarde demais. Se jogadores independentes com bilhões de dólares em ativos ainda existirem até lá e puderem chegar aos Emirados e fazer um acordo lá, será muito perigoso para este regime.
É precisamente por isso que o Kremlin está apreendendo ativos começando pelos mais fracos. O objetivo é evitar uma repetição do cenário de 1996. Mas o paradoxo é este. Enquanto o Kremlin tenta suprimir os oligarcas com esta onda de nacionalização, também está erodindo sua própria base econômica. A nacionalização pode trazer ativos sob controle estatal, mas não pode manter a eficiência. A maioria das empresas nacionalizadas tornou-se menos lucrativa sob a nova gestão. Substituir gestores experientes por figuras leais, mais incompetentes, está reduzindo a produtividade em todos os setores. Empresas ocidentais já saíram. Cadeias internacionais de alimentos, gigantes do mobiliário, empresas automotivas e bancos deixaram a Rússia uma a uma. Agora, a apreensão dos ativos dos oligarcas domésticos também está destruindo a confiança restante dos investidores internos. Como indicam os relatórios dos think tanks, a nacionalização pode tornar os ativos econômicos mais gerenciáveis para o Kremlin, mas isso vem à custa da eficiência. Uma política voltada para o controle a curto prazo pode se transformar em um passivo a longo prazo. Se os oligarcas retirarem seu apoio completamente, as consequências serão devastadoras. O setor de energia entraria em uma crise operacional. A produção de petróleo e gás da Rússia requer processos de engenharia e logística extremamente complexos. As sanções ocidentais já interromperam as transferências de tecnologia. E se os projetos de manutenção e modernização financiados pelos oligarcas também pararem, a capacidade de produção diminuiria rapidamente. A fuga de capitais vai acelerar. As elites russas, que já têm bilhões de dólares congelados em bancos europeus, estão tentando mover sua riqueza restante para os Emirados Árabes Unidos, Turquia e países asiáticos. Esta fuga de capitais desvalorizará ainda mais o rublo e tornará a inflação incontrolável. E mais perigosamente, a cadeia de comando enfraquece. Porque na Rússia, os oligarcas não são apenas empresários. Eles fazem parte da rede de lealdade do regime. Os oligarcas financiam a cadeia de suprimentos do exército, o exército sustenta a guerra e a guerra mantém a legitimidade do Kremlin viva. Se qualquer elo nesta cadeia se romper, um efeito dominó começa. A rebelião de Wagner demonstrou essa fragilidade uma vez antes. Em junho de 2023, a marcha de Prigozhin sobre Moscou significou que Putin perdeu sua cadeia de comando pela primeira vez em 25 anos. Essa crise foi suprimida, mas o dano que deixou para trás foi permanente. Todos no Kremlin viram que o sistema não era tão sólido quanto se acreditava. A crise dos oligarcas, no entanto, é uma fissura estrutural muito mais profunda do que Wagner, porque Wagner foi a rebelião de um único grupo armado limitado a alguns milhares de mercenários. A crise dos oligarcas, por outro lado, é o colapso de toda a base econômica da Rússia, da estrutura de capital e das relações entre o setor privado e o Estado. A história nos mostra que, em regimes autoritários, o colapso econômico leva à destruição muito mais rápido do que derrotas militares. A União Soviética colapsou enquanto possuía um dos exércitos mais poderosos do mundo porque sua economia havia colapsado. A situação da Rússia hoje não é exatamente a mesma, mas dinâmicas semelhantes estão claramente em ação, e este ciclo está se tornando cada vez mais vicioso. Os gastos com a guerra estão aumentando, as receitas de energia estão caindo, o déficit orçamentário está crescendo, a carga tributária está aumentando, a economia está encolhendo, o povo está ficando mais pobre e os oligarcas estão fugindo. Cada passo desencadeia o próximo. As instituições financeiras internacionais reduziram a previsão de crescimento da Rússia para 2026 para 0,8%. O Banco Central da Rússia revisou sua previsão de crescimento para uma faixa de 0,5 a 1%, o que está muito abaixo do crescimento de 4% visto em 2023 e 2024. O crescimento artificial criado pela economia de guerra chegou ao fim, e agora tanto o público quanto a elite estão pagando o preço. A Rússia está ganhando menos do que gasta, cobrindo a diferença com dívida e reservas em declínio. Este modelo eventualmente entrará em colapso. A verdadeira questão é quando ele entrará em colapso e quem ficará sob os escombros. A capacidade da Rússia para uma guerra interminável na Ucrânia está sendo seriamente questionada. Os recursos econômicos estão se esgotando, os recursos humanos estão diminuindo e o apoio interno está se dissolvendo. A produção militar não pode ser adequadamente financiada devido a restrições orçamentárias. Taxas de juros altas estão desencorajando o investimento, e o recurso mais crítico, a força humana, está diminuindo rapidamente. A projeção de poder global está em seu ponto mais fraco na última década. Segundo oficiais da OTAN, os ativos navais russos no Mediterrâneo foram reduzidos a alguns navios. A Marinha Russa, que uma vez demonstrou seu poder na região com pelo menos 2 submarinos e 10 navios de superfície, agora está lutando para manter sua presença. A aliada Venezuela caiu, seus petroleiros foram apreendidos na costa da Islândia
e os portos do Mar Negro foram danificados por ataques ucranianos. A Rússia declarou ao mundo que não pode proteger seus aliados e interesses. A arma energética da Rússia também está enfraquecendo. O Kremlin, de uma vez, colocou a Europa de joelhos com a dependência de gás natural, agora observa impotente suas próprias receitas de energia derreterem. A Europa reduziu rapidamente sua dependência do gás russo. Os preços do petróleo estão caindo devido ao excesso de oferta global. A frota de petroleiros sombra da Rússia está operando em um espaço de manobra cada vez mais estreito sob crescente pressão do Ocidente. A queda nas receitas de energia não é apenas um problema financeiro, significa também o colapso da influência geopolítica do Kremlin. Mais importante ainda, fissuras internas dentro do Kremlin também estão enfraquecendo seu poder de negociação na política externa. Um país que não é forte internamente não pode ser forte externamente. Esta é uma realidade geopolítica fundamental. Quando Putin se senta à mesa, o outro lado agora leva em consideração não apenas o poder militar da Rússia, mas também sua fragilidade interna, e isso enfraquece seriamente a posição de negociação da Rússia. Como resultado, o sistema que levou Putin ao poder agora o está minando. Os oligarcas, aliados do Kremlin e até seus associados mais próximos estão cansados da guerra. Uma onda de nacionalizações no valor de 4 trilhões de rublos, um déficit orçamentário de 72 bilhões de dólares, um Fundo Nacional de Bem-Estar em declínio, uma demanda de 67% por paz, homens leais renunciando e oligarcas se rebelando. Todas essas peças apontam para um quadro. O modelo de poder de 25 anos de Putin atingiu um ponto insustentável. Esta crise não é apenas uma luta de poder entre os oligarcas e o FSB, é também a história da insustentabilidade da economia de guerra, da fragilidade estrutural do sistema autocrático e da decadência interna do Kremlin. As facas estão afiadas no Kremlin e os próximos meses determinarão em quem essas facas serão cravadas. Quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e lembre-se de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.